Segunda parte com esse guri, que eu sempre chamo o vovozinho, né? Tenho esse carinho por ele e admiração. E nós paramos na parte das montarias, né, seu Nelson? Dos touros, do circo. E junto com isso daí também veio as acrobacias, que o senhor já tinha uma habilidade. Até eu quero só esquecer uma coisa. Antes de eu chegar aqui, no seu Nelson, na primeira jornada que eu fiz para Aparecida, né, que eu saí lá de Santa Vitória, quando eu comecei a chegar em Xangés, até Jaguaraí, mas Xangés, mais para cá, Itararé, já tinha uma lenda do seu Nelson. Eu digo que é uma lenda viva ainda, que era a lenda nunca caiu para ninguém ver, né? Eu não sei se eu era bem cavaleiro ou os boi pulavam menos, né? Mas o senhor tinha essa... A gente montava para não cair. Eu tive uma sorte que eu montei sempre com a coragem minha. Eu nunca bebi para nada. Então tudo que eu fiz foi de sangue frio. E essa lenda... Quantos tombos o senhor levou que o senhor lembra, assim, de tombo? Não, eu caí 2 tombos muito duros de uma égua crioula, num porta-capela que estava do manto. Eu perguntei para o companheiro que eu bati no chão primeiro. Ele falou a cabeça. Eu caí bem de ponta cabeça, os 2 tombos que eu caí, que tirou o botão do boné que eu estava com na cabeça. Mas... Não foi em circo e não foi... Não foi para público assistir. E junto com essa época de rodeio, o senhor já era casado? Nessa montaria ou... Eu comecei um pouco antes. Quando eu completei 18 anos, que foi em 64, eu fui numa montaria Anísio de Moraes, que era uma festa de igreja, numa mangueira maravilhosa. Ela dava mais ou menos 40 por 40, feita de trilho de Sorocabana, as tábuas trilho e os esteios trilho. E era uma montaria de boi de campo. Assim que eu completei 18 anos, eu fui lá e montei num boi. E já comecei a achar que eu era cavaleiro. Metido a cavaleiro, eu fiquei daí pra frente, né? E o senhor tinha uns 18 anos? 18 anos. E como é que o senhor conheceu a avó? Eu vou dizer assim, porque eu quero entender por vocês. Eu tinha visto ela umas vezes, e a vez que eu conheci ela mais de perto, eu estava no circo montando nesse boi gelo. E ela estava sentada assistindo e chegou um bêbado enfadar, conversar ali, falar pobrinho. E eu fui lá e sentei perto e puxei assunto, e aí a coisa engrenou mais e acabamos se entendendo e casando logo depois. Que tem 2 filhos, que foi criado a cavalo no esporte, que você está vendo aqui tem uma grande parte que é deles. Foram campeão brasileiro de pismo rural, vários prêmios de laço. E o bom que a educação que o esporte dá através do cavalo é muito boa. É um esporte caro, mas é muito beneficente para os pais que levam o filho a cavalo. E nessa época o senhor casou? Casei em 71, em 74 chegou Nilson e em 75 chegou Giuliano, que foram criados juntos, 18 meses de diferença. Os 2 participaram de muitas provas. E eles não quiseram seguir o caminho do pai montando? Não, eu falei para eles que se eles quisessem ser vistos, eles podiam montar num cavalo bom e se mostrar numa pista, laçando, fazendo baliza, tambor, não precisava se esfolar tanto montando em boi. Que todo guri quer ser visto, quer ter uma fama em alguma coisa. Como eu queria ser peão de boiadeiro naquela época, eu passei a ser domador de burro só por causa do pulo. Nunca ficou uma mula bem boa, porque eu espolhava sempre para ver, para fazer festa. Então não tem como ficar bom. Para começar, a genética já era muito ruim há 50 anos atrás. E eu sei espolhando, o
Porque você arruma num mês e se estraga em 10 minutos. Né? E o Nilson, né, os seus filhos, viram essa época o senhor montando em rodeio também, ou quando eles nasceram o senhor parou? Não, quando eles nasceram, daí para frente já estava indo mais por cavalo. Que eu comprei umas éguas muito boas do sul, crioula com inglês, que eu fazia minhas lidas de campo. Aí surgiu essas provinhas nos rodeios de cavalo. E antes, vamos dizer assim, antes o senhor começou a fazer acrobacia em cavalo também? Aí isso eu fiz um pouco de acrobacia, mas sem nenhuma orientação de alguém que soubesse. Então ficava difícil para fazer, porque eu tinha que ir criando coisas. Aqui o senhor não... essa aqui foto que ano que é? Eu vou pegar. Isso foi em 69, 68, 69. Eu já ia usar essa acrobacia. Então eu pulava para um lado para o outro, andava de pé, andava de ponta cabeça, andava escondido atrás da cela. Duas coisas que eu não consegui fazer por falta de instrução é de passar por baixo de um cavalo correndo e voltar na cela sem... Ah, o senhor ia fazer isso ainda? Isso eu não dei conta de fazer. Mas tentou? Tentei, mas não deu certo. As pernas do cavalo estão muito perto da cabeça da gente. Tá. Resumindo, o senhor tudo isso, então veio o Nilson e o senhor começou a preparar eles não para montar, mas o senhor... Não, eu mostrei para eles que podia ser um esportista não montando um touro, que aquele tempo a montaria só dava prazer para você. E esfolada nas pernas, nas cercas, mas não tinha premiação nenhuma. Então, o peão sempre era muito mal visto. O peão boiadeiro, era muita cachaça, muita encrenca. E o senhor andava nesses peão mal vistos sem beber? Sem beber. Nunca bebeu, senão? Nunca bebi. O senhor era todo o contrário, então? Montar melhor que eles, não beber? Nunca bebi, nunca fumei. Nunca briguei. Vejo hoje que para dar certo suas coisas, você tem que estar de bem com você mesmo. Se você não tiver de bem com você, nada flui. Aí chegou, agora vamos para a parte estava indo para mais uma, e eu quero fazer bastante matéria com o senhor, porque é uma pessoa que eu admiro e tem muito para nos passar, né, ensinamento. Chegando os guri, aí surgiu o ziquismo. Antes, nos rodeios, nas exposições, tinha umas brincadeiras de baliza, tambor. E eu conheci num desfile de Sorocaba, o senhor Mário Matos. No fim do desfile lá na churrascada, ele chamou os cavaleiros e falou: vocês sabem fazer baliza? Não. É assim, 6 balizas aqui, 6 balizas aqui. Corre um cavaleiro aqui, volta tecendo os dois e volta pro meio. Quem chegar primeiro sem derrubar, ganha. Eu, como tinha a égua de lida bem domada, bem trabalhada, entrei na brincadeira e ganhei o primeiro ano. O segundo ano, já reuniu mais gente e já fomos mais preparados. Já teve 24 cavaleiros fazendo essa brincadeira e foi classificando e eu ganhei o segundo ano também. E daí, nos rodeios, tinha as brincadeiras, onde os filhos já estavam acompanhando. E as éguas eram muito bem trabalhadas na boca. E nessa época a tropa era muito mal zelada. E eu já tinha uma tropa tratada, zelada, bonita. E nessa época também começou a chegar o laço junto já também com vocês. Agora eu vou para a segunda parte, seu Nelson. Nós vamos falar uma coisa muito importante, pouco sabe, ou pouco conhece, como o senhor conhece. Nós vamos estar mostrando aí nesse terceiro capítulo, vamos dizer assim, a história do laço comprido, a chegada do laço comprido no Estado de São Paulo. estado de São Paulo. Agora